o Josti Ramos, da PUC do Rio de Janeiro. E a gente queria perguntar para você, professor, sobre o seu trabalho com a dialética da malandragem e marginalidade e como essa nova noção de cultura pode, de fato, reinventar a nossa identidade brasileira. O conceito de dialética da malandragem ele é um conceito-chave para a interpretação da literatura brasileira no século XX, né? Um conceito trabalhado pelo Antônio Cândido que serviu como uma referência e teve uma centralidade na nossa forma de interpretar uma relação entre sociedade e literatura. E que a literatura, como uma imagem da sociedade brasileira, trabalhava sempre uma ideia de que o Brasil é um espaço possível de conciliação entre diferenças profundas, sociais, econômicas, políticas, raciais, de gênero, e que um certo trânsito que acontecia na cultura brasileira poderia ser revelado através desse corpo a corpo com nossa história literária, demonstrando que o Brasil era esse lugar de seres de fronteira que transitavam entre mundos sociais distintos, mas que de alguma forma um mundo contaminava o outro de uma forma positiva ao ver do Cândido, transformando a gente numa experiência de uma sociedade mais multicultural, mais híbrida, mais heterogênea. No início dos anos 2000, o João César Castro Rocha, professor da UERJ, ele pensando esse conceito a partir de uma nova literatura que surgia naquele momento, e uma nova produção cinematográfica, e acho que Cidade de Deus é uma referência, mas também os trabalhos do Ferrez, os trabalhos dos Racionais MCs, que ele fala muito, ele tenta pensar a suplementação dessa ideia de malandragem, que é esse ser de fronteira, por essa ideia de uma dialética da marginalidade, onde essas práticas artísticas e essa produção desse pensamento estético denunciaria uma necessidade de pensar um conflito entre essas profundas diferenças da sociedade brasileira, e não mais pensar a chave da conciliação. Acredito que ele opera muito bem esse conceito e acaba apresentando uma perspectiva que ia ser determinante na nossa produção cultural contemporânea, que é a emergência de uma série de vozes que não se sentiam mais confortável nesse lugar de uma expectativa de um futuro utópico, multicultural, harmonioso, e queriam dizer sim sobre a incapacidade do Brasil de superar determinadas mazelas que formaram nossa história e nossa sociedade. Você, professor, tem tido uma experiência com a Festa Literária das Periferias. E eu gostaria que você comentasse sobre os escritores que você tem encontrado nesse movimento, as experiências que vocês têm tido com essa festa que sai das festas canônicas. É muito interessante a aposta que a diretoria da FLUP, né, o Júlio Ludemir e o Écio, que são os caras por trás da FLUP, eles fizeram em relação à metodologia do trabalho. Se a gente tem uma tradição no Brasil onde a feira literária é um evento pontual que serve muito aos interesses editoriais, serve também ao contato do leitor com o escritor, mas ela tem um prazo muito curto, ela é um produto, né? Ela é um dos produtos que formam o sistema literário. A FLUP entendeu que ela tinha que se transformar num processo, que ela não poderia ser somente um evento anual onde as pessoas olhariam para uma produção das favelas e das periferias e depois aquilo passaria. Então ela começou a fazer um trabalho que é uma relação com uma série de potenciais autores, pessoas que desejavam entrar no mundo da autoria, né, desse fazer literário, e conseguiu manter uma programação anual com debates, com oficinas, com eventos menores em vários lugares do território do Grande Rio, fazendo com que a FLUP se tornasse uma rede de diálogo e de encontro para várias pessoas com desejo da escrita, seja através da poesia, de narrativas curtas, de narrativas longas, assim. Então, esse trabalho que começou em 2012, pela sua continuidade, pelo seu caráter processual e não de produto, está conseguindo fazer emergir não um nome ou dois nomes, mas toda uma rede de pessoas que são novas vozes e que de alguma forma acrescentam muito para uma experiência de um circuito literário que a gente sabe que teve um perfil hegemônico ao longo do século XX, né? Então a FLUP é um dos instrumentos, tem muitos outros acontecendo no Brasil, a partir de coletivos de cultura, a partir de outras experiências pensando práticas artísticas em circuitos não hegemônicos, que estão conseguindo fazer a emergência dessas vozes surjam e tem uma certa visibilidade. E é óbvio que assim, isso é um gap, assim, um gargalo enorme da nossa produção literária e vem preencher de alguma forma um vazio, mais do que preencher um vazio, ocupar um espaço que é necessário que seja ocupado por vozes historicamente marginalizadas.
A Eliane Brum, ela é uma das autoras trabalhadas pelo grupo de pesquisa Epistemologia do Romance. E em um artigo denominado To Be or Not To Be, ela afirma que o Brasil vive uma crise de identidade ética e estética. Como a senhora avalia essa afirmação? O Brasil sempre teve no limiar dessas crises, né? Se a gente vê até a nossa história política, ela é bem representativa disso. Ao mesmo tempo que a gente pode pensar isso como uma crise, a gente pode pensar que hoje a gente tem uma discussão sobre éticas muito mais ampla do que a gente tinha ao fim do século XX. É muito mais, tá muito mais dentro da nossa rede de partilha pensar que a ética não é um modelo só ético europeu, como foi desenhado por uma série de autores, de filósofos, e que a discussão mesmo sobre o que compõe a ideia de uma ética para uma sociedade como a nossa é algo que talvez agora esteja num momento mais duro de se viver, mas ao mesmo tempo que espero possa ser mais produtivo no sentido de uma ampliação um pouco dessa noção, desse conceito. E em relação à estética, eu tenho uma discordância profunda, assim, porque eu acho que você tem hoje uma invenção, você tem hoje uma revelação de novos Brasis como a gente não tinha anos anteriores. Aí eu vou dar um exemplo muito direto de duas produtoras cinematográficas da cidade de Contagem, em Minas Gerais, que não é um eixo hegemônico e que estão fazendo filmes que estão tendo uma circulação mundial e ganhando prêmios internacionais e prêmios nacionais e que são de uma novidade, de uma originalidade estética na forma de abordar os espaços das periferias, o jovem da periferia, que não tinha se encontrado ainda no cinema brasileiro. Se a gente pensa no que era a imagem do jovem da favela e da periferia de 10, 12 anos atrás, a gente vai ter a romantização do Cidade de Deus, que depois se transformou no Cidade dos Homens, um seriado de TV altamente ingênuo na forma de abordar o que é ser um jovem num espaço de conflito social. Você tinha a imagem do sertão totalmente clichêrizada, com o sertão do Eu Tu Eles, por exemplo, né? Um filme bonito da Regina Casé, ou com a Regina Casé, ou Central do Brasil, mas aquilo não falava sobre o que são as cidades hoje do Nordeste brasileiro, o que é o Nordeste contemporâneo. Isso tudo começa a aparecer. O audiovisual tem dado referências muito interessantes nisso. Tanto essas duas produtoras, tanto a Catásia Filmes quanto a Filmes de Plástico, e se encontra na web o material deles, os filmes que eles fizeram, eles revelam alguma coisa original e de uma percepção nova, de uma estética, que também é uma estética nossa, brasileira, que eu acho fenomenal. Eu não sei se o que a Eliane está falando é nesse sentido, de práticas estéticas originais, interessantes e que falam sobre um Brasil que eu acho potente. Não sei se o contexto da frase é exatamente essa, mas se for, eu acho que pelo contrário, assim, eu acho que a gente está descobrindo muitas novas paisagens sobre o Brasil e elas tendem a contribuir muito para o nosso futuro, curto e médio prazo. Em sua visão, como o estudo da literatura pode ajudar na construção de uma visão mais crítica sobre o nosso contemporâneo? A literatura é um campo de confluência de saberes, né? Ao mesmo tempo que o romance, a literatura, ela não pode ser disciplinarizada, ela traz uma confluência de uma diversidade grande de saberes da área das humanas, né? Às vezes até das áreas biológicas, não, no caso brasileiro nem tanto, mas quando a gente vai ver Mia Couto, Agualusa, Gonçalo Tavares, são biólogos de formação e tal. Os físicos, eu conversava muito também com o Wilton sobre o Newton da Costa esses dias, e recentemente sobre o Luiz Oliveira lá do Rio. Existe uma confluência de saberes que vem para a literatura. Então a literatura é talvez uma janela para se pensar a experiência contemporânea nossa como sociedade muito potente, assim. E a gente tem que sempre lembrar que o Brasil é um país que a literatura teve muito pouca centralidade, né? Ela foi o espaço da tradição oral primeiro, depois da canção popular, depois da televisão. Sempre foram linguagens muito mais centrais do que a experiência da circulação da letra, da literatura, assim. A literatura, nesse sentido estrito senso, ainda é um campo a ser muito explorado, muito desbravado e ainda há de se encontrar muita especificidade. Então são muitas coisas ainda que tem para serem, que a gente pode ainda trazer à tona e ajudar a gente a pensar imagens do Brasil que são necessárias de serem debatidas e conversadas. E, por fim, o que você achou do Seminário Internacional de Epistemologia do Romance e qual a sua visão para eventos como esse?
Eu acho fundamental eventos como esse que dão visibilidade para um grupo de pesquisa que tem um processo permanente de diálogo. Eu acho que é uma hora que o grupo dá uma consistência de visibilidade para o que ele faz. Isso é importante tanto em âmbito interno, para as estruturas que compõem a universidade, quanto para o âmbito externo do diálogo acadêmico. Acho que pelo tempo que esse grupo tem e pelo acúmulo de discussão que ele tem, era mais do que a hora de dar esse corpo, né, de um encontro, de um seminário. Achei a qualidade dos trabalhos realmente fantástica, assim, não falaria isso de graça, não é sempre que a gente vê. E um detalhe que esse grupo ele tem alguns temas que são ele é muito proprietário de alguns temas, no sentido da originalidade, de reunir uma discussão. A gente encontra muito pouco, ou eu desconheço, é óbvio que a gente não conhece a produção de pesquisa brasileira de forma tão ampla, mas eu desconheço um lugar onde, por exemplo, a obra do Kundera tenha a profundidade no debate que eu acho que é um encontro entre a epistemologia, a contribuição da filosofia e o pensamento sobre o romance que esse grupo tem, que ele é muito proprietário e muito específico. Nesse sentido, quanto mais ele se expandir, conseguir dialogar com outros grupos de pesquisa, né, na área acadêmica brasileira, ele tende a ter uma contribuição enorme para a área por essa originalidade de pesquisa e pela profundidade com que essa pesquisa é feita aqui na UNB. Muito obrigada, professor.